gravar. Vou fazer a oração. Pai de amor e bondade, Divino Mestre Jesus, amigos amorosos da espiritualidade, tão elevados, nos acompanhando nessa trajetória terrena, nos intuindo e nos direcionando no caminho da caridade e da fraternidade, trazendo sempre, Pai, aqueles irmãos necessitados, tanto espiritualmente quanto materialmente. Só temos a agradecer. Agradecer a Kardec, agradecer a André Luiz, que tanto nos exemplificam a trajetória que devemos percorrer, nos mostrando sempre, Pai, o que acontece quando nos desviamos, Senhor, do Teu caminho. E isso, Pai, nos alerta para continuarmos seguindo em frente com o trabalho, com os estudos, permanecendo, Senhor, a buscar o Teu caminho reto. Estamos aqui, novamente, Pai, reunidos e pedindo, Senhor, que ilumine o João, que se prontifica sempre, Pai, a nos ajudar nesses estudos que nos deixou Kardec e André Luiz. E não só nesses, Pai, nos outros também. Ilumina ele, ilumina todos nós e a nossa famílias, que possamos, Senhor, conseguir introduzir esse estudo no nosso dia a dia. E te pedimos que permaneça conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Estefânia, Thaís, Tabata, tudo bem? Como vão? Tudo jóia? Beleza, vamos lá. Eu amo os capítulos longos. Porque apesar deles serem, ou justamente eles serem mais longos, é que a gente os estuda mais, né? Só que dessa vez, então, a gente vai fazer algo diferente. O capítulo 15, vamos fazer o resumo inicial de uma forma distinta. Então, vou perguntar para vocês de que trata esse capítulo mesmo. Posso ir dando algumas dicas iniciais, assim, né? Tem alguma coisa a ver com um complexo que Freud nos trouxe. É o complexo de Édipo, né, e de Eletra. Correto. O que trata esses complexos, conforme Freud, e qual foi o exagero dele? É o pai, é aquele interesse do pai com a filha, né, que é o complexo de Édipo, né, e o de Eletra é o da mãe com o filho, né, seria. Além do que, isso daí ainda trouxe o resgate, né, que foi interrompido, tendo em vista toda a situação. Sim. Então, é algo de vida passada, né? Esses espíritos de sexos distintos, agora na mesma família, uns pais dos outros, esses interesses refletem uma vida anterior, certo? Certo. Em que houve uma certa simpatia. Porque não há uma recordação plena do que ocorreu? Ai, não lembro. Não lembro. Pela própria reencarnação, né? Pela diferença que há. Esquecimento, né? Que Pelo precisa esquecimento. ter, né? É preciso esquecimento. A gente não daria conta, né? A gente já quase não dá conta sem saber, imagina se a gente soubesse. Imagina se eu te lembrar essas coisas erradas. Muito então, mas é um esquecimento pleno, completo? Total, o que é que indica que houve essa relação
boa ou inadequada em vida anterior? Ai, onde indica? Peraí. As afinidades, né, João? Porque As afinidades. geralmente, no caso do livro aqui, eu só não vou lembrar os nomes dos personagens, mas ele tinha afinidade com as duas filhas, né? Sim. Ele tinha aquela afinidade, o pai com as filhas, né? E ele não tinha com o filho, né? Sim. É porque o filho tinha ficado com a mãe. Quando ele retornou, né? Achando que ia ficar com a mulher já estava com esse que na vida anterior foi o marido dela, né? As filhas foram amantes dele e o filho ele assassinou, lembram? Foi. Então é isso que a Simone falou. Passa aquela afinidade, aquela afetuosidade, mesmo pela reencarnação, ou passa aquele sentimento negativo, as opiniões favoráveis, as opiniões contrárias. Beleza. E o que diz a respeito do livro? O que o livro diz a respeito do que é criação, sexo e amor? São temas diferentes? Não. São temas que enriquece a vida, né? E que eles se aproximam, né? Sim. Tem uma certa sinonímia entre esses termos. E o amor, né? O amor ele está em quê, então? O amor. Numa visão ampla, o amor está em quê? Se a gente pensar na criação, né? A criação, quer dizer... É luz e vida, né? E tem que ser o amor tem que estar em tudo, né? Então, na verdade, nós fomos criados por um pai amoroso. Então, o sentido para nós é que o sexo, a energia sexual seja de forma amorosa, que tudo seja feito com amor, né? Não desviar isso como sempre foi feito pelo homem, né? Desviar para crime, né? Para as coisas terríveis que aparecem, que surgem a partir dessa, né? Está na ligação dos elementos subatômicos, o amor, o sexo? Está na atração dos astros? Sim. Está na água que serve de alimento a toda a natureza? Está no exemplo de Jesus que, para iluminar as nossas mentes, se deixou crucificar? Sim. Formando um colegiado com um grupo de homens que não entenderam, mas depois que ele faleceu, se empenharam a trazer aquela mensagem que há de levar a Terra ao reino dos céus, certo? Certo. Então o que a gente pode dizer que é o amor, o sexo, nessa visão muito ampla? Tem a ver com o que a Simone disse, né? É uma força de Deus que se expande em obras de embelezamento, como diz a Malu, de amor e de luz, para enriquecimento das vidas, né? Sim. E o impulso sexual nosso, ele tem que ser destruído ou transformado? Transformado. Transformado. Para além do prazer, quais outras formas a gente tem? Para além do prazer sexual do homem comum, quais outras formas a gente tem de prazer mais sublimado? Tá sem som. Seres mais nobres. Sermos mais nobres, correto. Fazendo o quê com essa nobreza? De ajudar, de descobrir. Ajudar, descobrir, estudar, né? Estudar, iluminar. Estudar, iluminar, construir, verdade. Beleza. E quando a gente for algum espírito mais evoluído, como que vai ser a nossa relação amorosa, a nossa relação sexual? Vai ter contato físico? Vai ter algum contato físico? Acho que não lembro esse aí, hein, João? Como vai ser? Vai ser um contrato de coração para coração. E, digamos assim, fisicamente ou quase fisicamente, o que significa isso? Não vou dizer fisicamente, porque é justamente que não é. Quando está tudo na mesma evolução, são energias diferentes. Aí eles as energias vão se... a gente vai trocar energias
E essa troca incessante, olha que coisa, vai nos dar um imenso prazer. Só que é uma troca incessante na qual a gente, trocando e sentindo prazer, temos que ser úteis no ambiente em que estamos. Beleza? Sem ter contato físico, beleza? Como é que um lar... Ô, João, Simone, acho que quer falar, sim. não estava conseguindo abrir aqui. Aquilo que eu falei agora há pouco ali com a Malu, a energia que a gente recebe durante um trabalho voluntário desse, né, do contato com as crianças, o envolvimento todo que tem dessa espiritualidade, né, a gente poderia, isso aí que você está falando me remeteu, né, porque você, assim, você se sente carregado energeticamente, eu acho que isso, assim, para a questão de saúde, tudo vai refletir na gente, isso aí também, né? E é esse tipo de energia aí, eu acho que é mais ou menos isso que você está falando, né? Esse exemplo aí. Com certeza. É bem colocado. A gente só quis ressaltar o seguinte: quando nós estivermos desencarnados e bem, com o perispírito muito sutil, isso vai ser muito nítido, né? A gente, nossa, esse trabalho me encheu de ânimo. Lá no plano espiritual, multiplica isso por 50, multiplica por 100. O prazer vai ser muito mais, a gente vai ter uma sensibilidade muito maior, né? Como é que um lar pode ser digno sexualmente de forma que Deus esteja presente nessa casa? Em curtas palavras. Na formação dos corpos abençoados para a experiência da alma. O sexo tem que estar voltado à procriação. E, beleza, fora do lar tem outros locais em que também Deus abençoa essa nossa manifestação amorosa sexual, e quais são essas instituições? A família. A família no lar foi, agora é fora a família. Na educação, uma instituição educativa. Isso, na beneficência, uma instituição benefício. Sim. Maravilha da ciência. Exato. É isso aí, uma casa espírita com os seus trabalhos, né? As indústrias, as instituições científicas trazendo progresso ao mundo. Sim, isso também é uma manifestação amorosa sexual humana. Beleza, agora me digam uma coisa aqui, quando o sexo está desvirtuado, né? Usando a palavra do livro, vinculado à imundície, palavra literal do livro, vinculado à imundície, quais são as consequências? Quais são as consequências? Dá para enlouquecer também, né, João? Chegar a adoentar-se do corpo, da alma e chegar até a loucura, né? Tem Com algumas certeza. patologias, né, que vão ser um desdobramento dessa questão sexual mesmo. Desse desvirtuamento da imundície. Com certeza. Falou literalmente o que consta no livro No Mundo Maior, né? Aqui no livro Ação e Reação, vai dizer que você vai ficar com o ambiente mental cheio de iniquidade, cheio de crueldades. O pensamento, ele é uma energia viva, nossa, é viva. É uma energia viva, atuante, né? Então, a gente o emite e também o recebe. Ora, se nós ficarmos vinculados à imundície sexual, o que acontece? Eu vou ficar preso aos meus próprios pensamentos. Esses meus pensamentos, eles têm imagens, então são quadros mentais que eu carrego comigo, ouvindo a minha própria voz, né? E essa qualidade, esse conteúdo sexual de pensamento vai se aliar a outros espíritos de conteúdo idêntico, piorando o meu caso, a ponto de eu tornar para mim mesmo, no meu pensamento, uma espécie de prisão de uma energia densa.
que, como disse a Simone aí, se nós estamos, então, com uma onda mental estacionária, lembram desse estudo de ondas estacionárias? Uma onda mental estacionária no vício, isso é uma espécie de processo alucinatório que prejudica até os nossos sentidos, ainda que nós estejamos desencarnados. Quer dizer, você está numa colônia, mas não sabe que está, você está recebendo atendimento, mas não sabe que está. Então, você vive fora de uma realidade por esses desvios, né, com relação à imundície sexual. Ora, desequilíbrio constante, né, Ju? Um desequilíbrio constante. Um desequilíbrio constante. Então, vejam, vamos assim, se hoje em dia nós falhamos na questão sexual, né, no passado, imagina então em vidas anteriores. Quantos desvios praticados por nós pela busca do prazer. Nós responderemos por essa má conduta sexual na busca do prazer somente quando nos envolvemos assim em casos mais graves, por exemplo, o adultério, né? Por exemplo, assassinato, alguma pessoa, algum cônjuge, a gente ficou sabendo que o nosso cônjuge nos traiu, vamos lá, matamos o cônjuge, matamos o amante, ou seja, então, assassinato, aí que mais? Alguém jovem, uma mulher jovem, puxa, eu estou tendo filho jovem. O próprio suicídio também. Suicídio. Ah, não, eu vou matar essa criança aqui, ela é minha filha, mas eu vou enrolar e jogar fora, porque eu estou muito nova, eu quero curtir a vida. Abandono e assassinato de criança. Enfim, tudo pelo... A gente só vai responder por esses casos graves? Não. 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 A gente vai responder por todos os golpes que nós demos, né, que nós causamos nos corações alheios. Isso. Então, aquelas promessas não cumpridas, uma hora vai ter que ser cumprida? Vai. Sim, vai. E essas pessoas, como que a gente vai cumprir isso? Nós iremos cumprir. Como que a gente vai responder por esses golpes que causamos nos outros, até mesmo com relação às promessas não cumpridas? Quer dizer, eu enganei uma moça, falei que eu amava aquela coisa toda só para ter as relações sexuais, depois que eu tive por um tempo, eu abandonei. Vai ter consequência isso? Vai ter consequência. Como? Como? Não, João, não cai naquela situação do caso aí do pai com as filhas que esse do livro, né? Vai ter que trabalhar para resgatar elas daquele crime. Pega como filhas, né? Ela volta, né? Esse pessoal vai nascer na nossa família. Exatamente. Esse pessoal que estava um pouco distante vai vir como cônjuge ou vai vir como filho, né? Aqueles casos mais graves que nós anunciamos aí, que a Malu completou, vai ter doenças significativas, é o câncer infantil, é paralisia, enfermidades nervosas, enfermidades congênitas, né? Mas Jesus já falou disso. O que foi que Jesus falou a respeito disso? Qual é aquela frase super conhecida do mestre sobre todo esse assunto? Quando nós fazemos o mal, como ficamos? Tem. Nós somos escravos, né? Ele Ficamos diz, todo escravos. aquele que comete o mal é escravo do mal. Sim. Aí o Hilário... Exato, perfeito. Resume tudo essa frase de Jesus. Vamos ficar escravizados ao mal. E às vezes não é só por uma vida, lembra? Lembra do caso da Laudemira e o que diz Kardec no livro Céu e Inferno? As vidas se interligam sucessivamente. E o que a gente não conseguir pagar em uma, pague mais de uma. A Laudemira está vivendo 5 vidas e não resolveu o problema dela ainda, né? Aí o Hilário pergunta para ele a respeito da inversão, quer dizer, da homossexualidade. Quais são as causas da homossexualidade? Por que uma pessoa com um espírito feminino vem num corpo masculino, um espírito masculino vem num corpo feminino? Por que isso? Porque geralmente o homem que tiranizou uma mulher, ele vai vir no corpo da mulher, que é para ele ver
tudo aquilo que ele fez ele passar por aquela situação. Sim, Por isso exato. que não aceitam, né? Perfeito, é isso aí. Vai ser Então, vai ser uma reparação pelos seus atos anteriores, né? uma reparação. Por longos séculos, o sexo em nós é, antes de tudo, uma qualidade do nosso raciocínio, quer dizer, uma forma masculina de encarar a vida, de pensar sobre a vida, com coragem, com alguma agressividade, né? Vai em frente, quer resolver. E, para as mulheres, aquela forma mais adocicada, mais, né, recatada, também com mais amor, com uma capacidade maior de compreensão. Então, a gente passa séculos e séculos numa coisa ou noutra, mas a gente vai ter que desenvolver todas essas qualidades. Então, eu pergunto para vocês, mas às vezes a gente olha uma pessoa, ela parece elevada e, de certa forma, lembra alguma coisa da homossexualidade. Por que isso? E ela também foi compelida a vir com um corpo contrário à forma com que ela raciocina? Sim. Ela foi obrigada? Não. Obrigada não. Ela não foi obrigada. Ela pede. Escolheu. Por que ela pede? Às vezes, um espírito tão evoluído que quer fazer uma determinada missão, ele não é obrigado, ele escolhe vir num corpo contrário. Por quê? Com que finalidade? Ou com quais finalidades? Porque é mais de uma, né? Para corrigir, para sentir, né, o que realmente. Corrigir não. Corrigir é o outro. Esse já está evoluído. E ele escolhe vir. Segurança, valor e aquele isolamento moral de si mesmo. Então, é porque essa forma é mais adequada dele desempenhar aquela tarefa, aquela missão, né? E também, desta forma, ele vai progredir mais rápido. E ele não vai ter uma conduta sexual desregrada. Pela renúncia, ele busca a solidão, às vezes perigosa para alguns, né? Mas, neste caso deles, para evoluir mais rapidamente. Beleza, gente? Beleza. Agora queria ver o que ficou nos alunos desse conteúdo, né? Se não for assim, não adianta. Tem que fazer provinha, né, João? Tem que fazer provinha. O planeta não é de provas e expiações, então vamos fazer as provas aqui. Vamos fazer as provinhas. É bom as provinhas, né? Porque vai ficando esse conteúdo na gente. Por isso que eu gosto de capítulos grandes, porque a gente pode repetir, fica ali 4 semanas, 5 semanas estudando aquilo, então ficou Eu estava introjetado. sentindo falta, porque quando a gente estava lá na federação, toda a aula você iniciava tomando a lição, né? O assunto, tomava a lição de todo mundo, e aí? Assim é melhor mesmo. Assim é melhor. O importante é que a gente aprenda. Né? Fixa bem o estudo, né? Sim. Então, vamos lá. Malu mostrou aí que nós estamos no parágrafo que fala assim, compreendemos que Silas, todo mundo já achou? Já. Tá? Tabata, Tatiana, Estefânia, Lourdes, Simone, Cida e Thaís, Malu já achou? Todo mundo achou? Tá, então vamos lá. Compreendemos que Silas se desincumbira brilhantemente das tarefas de esclarecer-nos, condensando em palavras singelas, luminosa síntese de vasto assunto que, de certo, em nossa conceituação, exigiria vários compêndios para ser devidamente analisado esse assunto. E é verdade, né? O Silas resumiu muito bem a questão sexual, desde a conceituação de Freud até a questão da homossexualidade,
falando das consequências negativas, das coisas mais simples, das coisas mais graves para nós, o espírito humano. E quando é que é a conduta correta, como proceder corretamente para que Deus esteja sempre conosco. Então, vamos lá. Em vez da gente ler livros e livros sobre isso, Silas nos deu uma aula curta. Meu colega, contudo, como quem desejava estudar todas as questões tangentes, voltou a interrogar. Opa, o Hilário está ótimo, né? O Hilário está ótimo com as perguntas dele aí, trazendo luz para a gente. Então, vamos lá. Já que nos detemos em matéria de sexologia, na lei de causa e efeito, como interpretar as atitudes dos casais que evitam os filhos? Né? Casais que não querem ter filhos. Como interpretar essa atitude? Dos casais dignos, dos casais respeitáveis, né? Pessoas nobres, pessoas de bom coração, pessoas dignas, pessoas respeitáveis, diz o livro. Sob todos os pontos de vista que sistematizam, né? Quer dizer, que usam como sistema os anticoncepcionais, constantemente ali usando anticoncepcionais, para não terem filhos, casais respeitáveis e dignos. Silas sorriu de modo estranho, né? Quer dizer, o que ele quer dizer com sorriu de modo estranho? Percebe a coisa? Qual é o sentimento em Silas? Porque ele sorriu, mas ele não foi irônico. Ele sorriu com alguma compaixão misturada. Percebe? Então a gente tem que evoluir, porque senão a gente chega no plano espiritual não consegue nem entender os sentimentos que se passam na cabeça de um espírito elevado. E a gente vai presumir outra coisa pela nossa visão distorcida. Então Silas sorriu de modo estranho, com alguma compaixão, e falou: se não descambam para a delinquência do aborto, na maioria das vezes, são trabalhadores desprevenidos. Quer dizer, falta alguma prevenção, né? Que preferem poupar o suor na fome do reconforto imediatista. Ora, então o motivo desses pais é o seguinte: não, criança dá muito trabalho, criança dá muito suor, e eu prefiro o conforto de não ter filhos, porque assim eu levo a vida que eu quero, eu faço o que eu quero, eu viajo muito, né? Reconforto imediato para mim. Infelizmente para eles, porém, apenas adiam. É apenas o adiamento de realizações sublimes. Ora, então ter um filho, ter filhos e cuidá-los, auxiliá-los constantemente, né? Dar bons conselhos, participar de forma franca, de forma amorosa, dos diálogos com eles à medida que eles foram crescendo, para levar essas almas em ética, em moral, em desenvolvimento espiritual. Isso é uma realização sublime, mas pais desprevenidos não têm essa noção, né? Não tem. E o que eles estão fazendo, então? Adiando essas missões, porque isso é uma realização sublime, isso é uma missão. Estão adiando essas missões, as quais deverão fatalmente voltar. Quer dizer, não tem como escapar do trabalho. Como disse a Malu antes da oração aí, o trabalho é o trabalho que nos eleva. Ou seja, essa realização sublime, essa missão de elevar espíritos que vêm na fase infantil, juvenil, desenvolvendo nele ética moral, características espirituais superiores, nós também melhoramos. E vão ter que voltar. Porque há tarefas e lutas em famílias que representam o preço inevitável de nossa regeneração.
Então, nós nos regeneramos cuidando dos nossos filhos, né? Auxiliando eles no progresso. Desfrutam a existência procurando inutilmente enganar a si mesmos. No entanto, o tempo espera-os inexorável, quer dizer, o tempo está esperando eles de forma inflexível, dando-lhes a conhecer que a redenção, quer dizer, a minha própria redenção, porque como nós vimos nesse próprio capítulo, esses filhos, às vezes, pelo complexo de Édipo e Eletra, foram filhos com os quais eu não agi bem em vida anterior, né? Não agi bem em vida anterior. E, às vezes, o filho veio com aquela problemática psicológica, aquela problemática física, e é meu filho. Por esse capítulo, eu participei de alguma forma dessa queda da criança. Agora, criança. Espírito antigo, agora, criança. E esse problema psicológico, esse problema físico que ele tem, eu, em parte, sou o autor, tenho uma responsabilidade nisso. Então, cuidando deles, eu trago a minha própria redenção. E a redenção nos pede esforço, pouco esforço, algum esforço. Que fala aí o livro? Máximo, superlativo. Estou lembrando do português, é superlativo, é o esforço máximo. Recusando acolhimento a novos filhos, quase sempre programados para eles antes da reencarnação, né? Então, o que acontece? Antes de nós nascermos, nós já tínhamos esse acerto com esses espíritos, né? Podemos lembrar muitos casos aí. Lembra do livro Os Mensageiros? Qual era o nome aquele espírito que faliu na questão sexual? Que ele combinou com 5 mentores espirituais superiores a ele, de recebê-los todos como filhos, né? E aí, o que ele fez? Cuidou das crianças? Não, se afastou. Se afastou da criança, comprometendo muito mais gravemente a si mesmo, passou 40 anos em região inferior. Ou aquela mãe, do livro Missionários da Luz, Anacleta. Na vida anterior, o pai queria dar uma educação moral para os filhos com alguma rigidez. E ela passava a mão na cabeça das crianças, passava a mão. Ora, morreu, e as crianças, pelo passar da mão na cabeça delas pela mãe, levaram uma vida completamente desregrada, que eles estão em região inferior, sem vir para uma colônia superior. Então, ela tem a tarefa de agora ser mãe solteira de todos eles. Alguns terão problemas psicológicos, outros físicos, outros psicológicos e físicos, mas, então, ela vai necessitar de um esforço máximo para redimir até a si própria, né? E teve programa prévio. Em todos os casos, programa prévio. Aí chega aqui, reencarna e esquece o programa. Mas os espíritos estão na nossa orelha, né? Aceita esse trabalho, aceita essa criança. Não estou querendo, não. Está adiando tarefa. Então, recusando acolhimento a novos filhinhos, quase sempre programado para eles antes da reencarnação, emaranham-se nas futilidades. Ficam emaranhados nas futilidades, emaranhados nos preconceitos das experiências de subnível. Quer dizer, aí nós vamos viver aqueles encontros de casais de pais solteiros, né? Que a conversa é fútil, e aí como foi? Só é fútil, né? Só é futilidades, preconceitos das experiências de subnível. Ah, minha viagem foi assim, foi assado, cozido, eu fiz isso, fiz aquilo. Foi legal, aquele sorriso, mas o assunto não tem conteúdo. Para acordarem depois do túmulo, sentindo frio no coração. Quais serão as consequências? Frio no coração, né? E nem precisa, às vezes, ser depois do túmulo, porque o casal vai envelhecendo, depois o marido fica acamado doente, ou morre, ou a mulher morre, e aí?
E aí, ficou sozinho, né? Ficou só. E aí fica entristecido na solidão, em vez de aproveitar a solidão para trabalhar no bem, é isso? Lá vai Hilário. Lá vai Hilário com as suas perguntas. E o aborto provocado, assistente? E o aborto provocado, inquiriu Hilário, sumamente interessado. Diante da circunspecção com que sua palavra reveste o assunto, é de se presumir que o aborto, seja ele o aborto, falta grave. Falta grave? Seria melhor dizer doloroso crime, né? Doloroso crime. Arrancar uma criança ao materno seio é infanticídio, confesso. Ora, e o que deve fazer as mulheres? Porque no período juvenil também tem, digamos assim, atenuante da falta de consciência daquilo, né? Apesar de, sim, também o aborto ter sido praticado pelo motivo, pô, eu sou muito jovem, tem atenuante relativo à falta de maturidade. Isso, sim. Mas e agora? A mulher despertou, mas com mais idade, do desvio praticado no passado. O que deve fazer ela? Trabalhar muito no bem, né? Vai nas casas espíritas, tem sempre criança, dá aula para as crianças, enfim. Auxilia bastante, né? E os homens também, às vezes, não são eles que sugerem. Não quero ter esse filho, não. Também participa de alguma forma, né? Não quero ter esse filho, não. Ou, você vai ter esse filho sozinho, eu não vou cuidar, não. Eu estou fora, vou me embora. Tem consequências. A mulher que o promove ou que venha a cohonestar, quer dizer, dá aparência de legitimidade ao aborto, dá aparência de honestidade no aborto, a semelhante delito, é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimentes no centro genésico de sua alma. Quer dizer, então é uma questão de ter sentimentos de compaixão, porque se ela, tendo praticado o aborto, não buscou levar uma vida para corrigir aquele desvio, a lei vai agir de forma a alterar o centro genésico da sua alma, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades, quais sejam a metrite, quer dizer, inflamação do útero, o vaginismo, quer dizer, a contração muscular dolorida durante a relação sexual, a metralgia, a dor uterina, o enfarte uterino, a tumoração cancerosa. Aí os homens também têm seus problemas sexuais, né? Flagelos esses com os quais, muitas vezes, a mulher desencarna, demandando o além para responder perante a justiça divina pelo crime praticado. É então que se reconhece rede viva, mas, quer dizer, continua viva, mas doente e infeliz. Por quê? Pela incessante recapitulação mental do ato abominável, por meio do remorso, reterá por longo tempo a degenerescência, a degradação das forças genitais, né? Então, percebe o que acontece? João, Sim, pois não. e, por exemplo, as mulheres que numa vida depois não podem ter filhos, né? Tem mulher que não consegue, né? Aí deseja muito, né? Uma gestação e não consegue engravidar, né? Sim. Não sei se poderia ser esse caso também aí de... Sim, inclui, com certeza, né? E aí, como que, digamos assim, ela veio e reencarnou e está com essas doenças, metrite, vaginismo, metralgia, infarto uterino, tumoração cancerosa? É porque a lesão ficou no perispírito, então o corpo vai refletir a lesão perispiritual. Mas por que há a lesão espiritual no perispírito? Porque ela está recapitulando mentalmente
o aborto, né? O remorso. Então, o perispírito vai ficar alterado na região genésica, e isso vai passar para o corpo, né? Então, as mulheres que cometeram isso despertando com um livro desse, temos que trabalhar muito no bem, porque é possível chegar ao plano espiritual sem ter por consequência essas doenças, né? Lembra o apóstolo Paulo? Pelo amor de Deus, quando ele era Saulo, quanto desvio, quantas pessoas não matou, quantas famílias não separou, quantas pessoas não foram agredidas, mutiladas, né? Pela postura dele severa. Mas, no fim da vida, se recuperou, né? No fim da vida, se recuperou. Ou qual é aquele livro? No livro Voltei, né? Teve alguém que assassinou uma pessoa. E aquilo foi uma dor tão grande no coração dele que ele começou a trabalhar muito, muito no bem, se dedicou muito no bem. Aquilo foi um erro moral grave, mas ele se dedicou tanto que ele foi para uma colônia espiritual superior, apesar de acreditar que não deveria ir. Lembram? Ele falou, não, eu não mereço ir para uma colônia espiritual superior porque eu matei na Terra. E ele diz emocionado, não é você quem decide. Quem decide sou eu. E o Bezerra de Menezes levou ele para um mundo superior. Lembram disso? E tinha assassinado. Então, seja qual for o erro juvenil que tenhamos praticado, a gente tem chance de recuperar, né? E não ter essas consequências aí. E como se recuperará de lamentáveis acidentes dessa ordem, né? E isso se não estamos pensando aqui no livro na forma da pessoa não se recuperar pelo trabalho no bem. O que é bem possível, como a gente sabe, das obras de Joana de Ângeles. Como vai se recuperar disso sem ter trabalhado no bem? Imaginem vocês a matriz mutilada ou deformada na mesa de cerâmica. Então, ele está fazendo uma analogia. Imagina uma matriz de ferro numa mesa de cerâmica. De certo que o oleiro não se utilizará dela para modelagem de vaso nobre. A mesa está quebrada. A mesa está quebrada, não dá para utilizá-la para fazer um vaso nobre. Mas ela não tem proveito? Tem. Mas aproveitar-lhe-á o concurso em experimentos de segunda e terceira classe. Quer dizer, então, aquela mulher que cometeu aborto, não trabalhou no bem, vai ter essa consequência. Ora, os filhos, já lembra aqui a questão 100, 101, 102, lá do Livro dos Espíritos, né? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. O que ele está dizendo aqui? Que não vai nascer por ela um espírito muito elevado. Porque um espírito muito elevado precisa de um vaso, precisa de uma mesa matriz muito boa. Então, ela vai ser aproveitada para experimentos de segunda e terceira classe. A mulher que corrompeu voluntariamente os seus centros genéricos receberá futuramente almas que viciaram a forma, que o próprio perispírito já carrega algum vício, né? Que lhes é peculiar, e será mãe, então, de criminosos, mãe de suicidas. Criminoso não na palavra como a gente entende, né? Aqui na Terra, criminoso lá, conforme o Código Penal. Não, num conceito muito mais amplo, né? Sem ser aquele criminoso grave. Alguém com algum desvio. No campo da regeneração, no campo da reencarnação, regenerando as energias sutis do perispírito por meio do sacrifício nobilitante, quer dizer, e por essa gestação de espíritos de segunda e terceira classe, as energias dela na região genésica vão se regenerar por meio do sacrifício nobre de cuidar dessas crianças de segunda e terceira classe, né? Desses espíritos de segunda e terceira classe. Com que se devotará aos filhos torturados e infelizes da sua carne. Quer dizer, mesmo depois deles terem nascido com
as suas dificuldades, são filhos torturados, são filhos infelizes. O devotamento dela por toda a infância, pela juventude, vai regenerar a própria alma delas, aprendendo a orar, aprendendo a servir com nobreza e a mentalizar, quer dizer, então ela vai guardar nela própria, através do trabalho por esses filhos, o que é a maternidade pura, o que é a maternidade sadia, que acabará reconquistando ao preço de sofrimento e de trabalhos justos. Então, quando ela chegar lá do outro lado, vai estar bem já, porque foi uma maternidade difícil, as crianças eram difíceis na infância, na juventude também não foi fácil, mas todo esse sofrimento, esse trabalho a regenerou. Inexplicavelmente, Hilário emudeceu. E, diante da lógica em que se baseavam as anotações de Silas, não tive coragem de prosseguir perguntando. Absorvido, então, pelo temor de aprofundar em excesso no terreno em que, diz André Luiz, né? Eu terminaria por esbarrar nos detritos dos meus próprios erros, né? Então, André Luiz, vamos parar por aí que vai acabar dando nos meus erros, porque se a gente lembrar do livro Nosso Lar, no capítulo 2, creio que é no capítulo 2, um dos motivos do desencarne dele, que ele foi considerado suicídio, foi a sífilis, né? Doença sexualmente transmissível. Então, né, e ele, como ele próprio diz lá no livro, mais para frente, Nosso Lar, ele também se relacionou, quando jovem, com a empregada doméstica da casa dele, que também era uma jovem. Lembram disso? Que ele acabou encontrando lá no plano espiritual. Então, vamos parar de falar desse assunto, vamos parar de falar desse assunto, porque eu vou acabar esbarrando nos meus próprios erros. Preferindo, assim, o silêncio. Não, vamos parar aí. É melhor o silêncio a partir de agora. Eu já entendi. Para reaprender. Vamos fazer um silêncio para quê? Para esquecer o assunto? Não. Deixa eu meditar nesse assunto sozinho. Porque eu preciso reaprender. Porque eu preciso pensar sobre isso. E daqui a pouco eu também vou reencarnar. E eu não posso cometer os desvios que eu cometi anteriormente. Beleza, gente? Então, vamos lá. Débito aliviado. Então, se a gente voltar atrás, a gente está estudando a metade do livro significa, tem por finalidade que a gente valorize a nossa reencarnação, por a gente ver quais são as consequências lá no plano espiritual inferior, em regiões infernais, dos erros que nós podemos praticar, dos deslizes nos quais nós podemos cair, certo? Aí, da metade do livro para cá, mostra o quê? Mostra dessa conta de débito e crédito, que até a metade do livro ficou meio estacionada, como quem diz, olha, você agiu mal, tá aí, a tua dívida é essa. Tua dívida é essa, a conta de débito e crédito, né? A lei de ação e reação. Da metade do livro para frente, a gente viu aqueles casos que a gente pode dizer assim, que o livro quis nos mostrar com muita precisão. Olha, tu reencarna, o teu planejamento é esse. Aí a pessoa falhou. Era uma irmã que tinha por prova amar o mesmo homem da sua irmã e renunciar o amor por ela, mas ela não fez isso. O que ela fez? Se relacionou com aquele homem e disse que aí ele acabou se interessando por ela. Eles vão casar, a irmã se suicidou. E ela recebeu a irmã como filha, com surdez, problemas psicológicos, alguma debilidade mental grave, não parava de chorar. E é o caso, então, que ela estava em ascensão, esse é o seu plano ascensional, esse é o seu plano recuperativo, essas são suas provas. Como você desviou da prova, eu vou botar mais carga. Lembram? Então, é um aumento do peso, mas que ainda está com o objetivo de subir. Outro caso era aquele espírito sabino, que estava descendo milênios, só fazendo coisa errada no plano espiritual e no plano físico, se arrependeu, vai nascer como um
um anão deformado, demente, surdo, mudo, paraplégico, lembram disso? Então, digamos assim, foi um estancar do aumento das dívidas. Lembram disso? O outro caso, estou subindo, que é esse aqui. Estou subindo, vamos interromper a sua subida, porque você desejou matar a sua esposa para manter a tua relação, tornar a tua relação de adultério, a relação, digamos assim, do seu amor real, do seu amor verdadeiro, você quis matar a sua esposa, que era mãe de 3 crianças. Então, vamos interromper o teu resgate. Depois você vai continuar a resgatar essa dívida. E talvez não mais com eles, porque se eles progredirem muito, você vai ter que resgatar, antes de tudo, com a lei, com outros espíritos. Lembram? Estudamos 3 casos. E agora esse, olha que legal. Esse foi o contrário de todos os outros. Sobe com mais carga, está descendo, para, está aumentando demais tua dívida, para. O outro, estou subindo, para também. Esse é débito aliviado. Será que compensa a gente ler, gente? Já são 13h56, né? Ou não? Não, não compensa, né? Melhor a gente seguir. Acho que não, né? Não vai compensar. Melhor parar, né? Aí. A gente lê aí 2 parágrafos, não vai adiantar de nada, né? Mas entenderam a metade do livro para frente? Sim. E a metade do livro para trás, né? A primeira metade diz assim: meu Deus, fizemos tudo isso, assassinei, fiz isso. Quais são as consequências? Tá aí, a sua dívida é essa. E os outros mostram essa lei de ação e reação em movimento, num processo recuperativo ou de evitar uma piora. E agora a gente vai estudar o débito aliviado. Né? Legal, né? Bom, maravilha. Então pode parar aí a gravação, né, Malu? Vamos ao livro Céu e Inferno. Espera aí.